Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. Atos 5, 17 em diante, até o verso de número 33. Diz assim, acompanhe atentamente a leitura. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Tomaram-se de quê, irmãos? Inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Dizei ao povo todas o quê? Ok. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda segurança, as sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, fazendo o que, irmãos? Ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, vamos ler juntos? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus otorgou que lhe obedecessem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que vai no nosso coração diz muito sobre o que vai ser prioridade na minha vida e na sua vida. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no mais profundo do coração e da mente, vai dizer muito sobre o que será da nossa vida. Quais serão as nossas motivações? Quais serão as nossas prioridades? Onde será que nós vamos investir o nosso conhecimento? Onde nós vamos investir o nosso tempo? Onde nós vamos investir o nosso dinheiro? Onde nós vamos focar? Onde nós vamos aplicar também e envolver outras pessoas? Portanto, eu quero começar aqui a nossa meditação nesta noite te chamando a atenção para que nós possamos pensar: onde está o seu coração? Como está o seu coração? Será que o seu coração está realmente voltado para a vontade de Deus? A buscar a vontade de Deus? A clamar pela vontade de Deus? Ou será que o nosso coração está voltado a fazer a nossa vontade, sem levar em conta se aquilo que nós estamos almejando, sonhando, planejando, nos organizando, onde nós estamos investindo o nosso tempo, dinheiro, recursos e pessoas, se isso realmente glorifica o Senhor? Quantas vezes, amados, nós oramos até de forma errada? Hoje à tarde, estávamos lá no acampamento cigano, em Guarapari,
E nós estávamos justamente conversando com os ciganos que ainda bem que Jesus conserta a nossa oração. Já pensou se Jesus não consertasse a nossa oração diante do Pai? Hein? Pode ter acontecido de hoje, alguém aqui da igreja, que mora aqui em Nova Brasília, ter orado assim: Senhor, manda a chuva, Senhor. E pode ser que outro irmão da igreja que mora aqui em Nova Brasília orou assim: Senhor, não manda chuva hoje não, manda um solzinho. E aí eu te pergunto, Deus ouve qual oração? De quem pediu para mandar chuva ou de quem pediu para não mandar chuva? E como que fica isso diante de Deus? Ambos são fiéis a Deus, ambos estão buscando a Deus, ambos estão querendo a vontade de Deus, e por isso até pediram a Deus: Senhor, manda chuva. E o outro falou: não, Senhor, não manda chuva. Ainda bem que Deus usa de misericórdia para nós, e Jesus conserta a nossa oração. E Jesus coloca diante do Pai, para que a vontade do Pai seja feita sobre a minha vida e sobre a sua vida. E glória a Deus por isso. Quando nós olhamos aqui para esse texto, de Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, nós vemos que a igreja ela está em movimento, a igreja está em ação, a igreja está cumprindo o propósito de Deus. Porque em Atos capítulo 2, começa aqui o cumprimento de uma promessa do profeta Joel. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e esta igreja agora não pode ficar parada, ela não pode ficar inerte, ela não pode ficar acomodada diante das situações. E ela então começa a pregar o Evangelho. Mas com a pregação do Evangelho, coisas começam a acontecer. Inicia-se uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. O capítulo 5, diante dessa transformação que começa a acontecer na igreja, diante das bênçãos que começam a vir sobre a vida das pessoas, sobre o tirar da escravidão das pessoas, isso afrontou muitos religiosos. E os religiosos, aqueles que diziam que conheciam a Deus e amavam a Deus, eles estavam mais presos a aspectos da lei do que a uma vida prática cristã, uma vida que realmente glorificava Jesus. Esses homens começaram a ficar com inveja. Olha o que diz aí o versículo 17. Leia aí comigo. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Por que esses homens se tomaram de inveja? Porque agora aquelas pessoas não estavam mais escravos de uma religiosidade vazia, apenas de cumprimento de rituais, mas aquelas pessoas estavam sendo libertas do poder do pecado, aquelas pessoas estavam sendo curadas, aquelas pessoas estavam sendo abençoadas, porque eles estavam pregando o Evangelho. E assim nós podemos olhar, amados, na igreja hoje, quantas pessoas até são membros de igreja, talvez já até foram membros de igreja, mas hoje estão afastados do Evangelho. Talvez você está aqui nesta noite e você está afastado do Evangelho do Senhor Jesus. Talvez você já ouviu muitas pregações. E se nós fizermos como um bom médico costuma fazer, um bom médico ele busca fazer um diagnóstico correto, não é assim? Floriano, você que trabalhou no hospital, não é assim? O médico vai interrogar, vai perguntar. Tem uns médicos não, né? Que você chega lá e ele já tem uma receita pronta. Você nem bem começou a falar, ele já te dá a receita. Mas tem médico não, já aconteceu de eu levar meu pai, por exemplo, num médico aqui em Vila Velha. Era 40 minutos de consulta, eu falei, gente, essa consulta não vai acabar mais não? O médico está perguntando, anotando, digitando no computador, Ele quis saber, fazer um diagnóstico. Ouvi todo o histórico do Socilo, 88 anos de idade, ele já está agora, né? Quando eu levei, acho que ele tinha uns 85. Já pensou contar 85 anos de história para o médico? De doenças, de coisas?
Mas se nós fizermos um diagnóstico nosso, se nós fizermos um diagnóstico da igreja, que avaliação você faria? Como está a sua vida espiritual? Será que o diagnóstico ia ser assim, sobre você? Será que o diagnóstico ia ser mais ou menos? Será que o diagnóstico começa a virar assim? Que diagnóstico você faz da sua vida espiritual? Que diagnóstico você faz da igreja do Senhor Jesus? Meus irmãos, lamentavelmente pode acontecer de muitas pessoas que nós até conhecemos como crentes estarem de passos largos caminhando para o inferno. Até foram à igreja, até cultuaram, entre aspas, a Deus, até serviram talvez em algum ministério. Mas a grande verdade, amados, é que todos nós iremos comparecer ao tribunal de Deus no último dia. Deus enviou Jesus por amor a mim e a você. E nós precisamos pregar este evangelho. O grupo de louvor nos dirigiu no cântico Ao Sentir, composto pelo Jairo. E nós cantamos: muitos buscam em vão, em coisas vãs. E se continuarem procurando em coisas vãs, vão para o inferno. Essa busca vai ser vã, essa busca vai ser perdida. E quem é que vai alertar as pessoas quanto a esse perigo? Quanto a esse erro de continuar buscando onde não tem? Quem é que vai levar? É eu, é você. Por isso eu quero convidar os irmãos para que nós possamos pensar nesta noite sobre o tema: onde está seu coração quanto a pregar o evangelho? Onde está o seu coração quanto à pregação do evangelho? Meus irmãos, você ama o seu pai? Você ama a sua mãe? Você ama os seus irmãos? Você ama os seus filhos? Você ama o seu tio, a sua avó? E o que você faz em relação a se algum deles ainda não assumiu o compromisso com o Senhor Jesus? A sua vida cristã, a sua caminhada com Jesus, a sua caminhada no Evangelho, a sua caminhada em relação a essas pessoas que eu aqui citei, talvez outros, você pode lembrar aí do seu vizinho, do seu colega de trabalho, de um amigo muito chegado. Como está a sua vida, como está o seu coração quanto à pregação do Evangelho para essas pessoas? A sua vida cristã em relação a isso, ela é uma vida ativa ou passiva? Você está na arquibancada só vendo o que vai acontecer, aplaudindo ou vaiando, ou você está atuando? Você está lá em campo, no campo de batalha? Você está disposto a lutar para que o seu familiar, para que o seu amigo, para que o seu vizinho, para que pessoas que estão perdidas sem Jesus conheçam Jesus? É sobre isso que esse texto fala, amados. Aqueles irmãos, eles já tinham sido proibidos de pregar o Evangelho. O próprio Sinédrio, que era um grupo dentro dos religiosos da época, já tinham se reunido e dito para eles: olha, vocês não precisam mais, vocês não devem mais pregar o Evangelho. Olha, nós vamos soltar vocês, mas não preguem mais o Evangelho, não falem mais de Jesus. Vocês estão trazendo problemas aqui para nossa cidade, para Jerusalém. Muitas coisas podem acontecer para nos afastar de Deus. Muitas coisas podem ocorrer ao nosso redor para tentar nos desviar do foco. Pode vir sobre você, meu irmão, minha irmã, medo. Como que eu vou pregar o Evangelho? Eu estou com medo. Como que eu vou fazer? Eu não sei falar. Como que eu posso abordar alguém? Eu não consigo.
Se nós olharmos para o texto de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16 até o versículo 20, Jesus, antes da sua ascensão, antes dele voltar aos céus, ele deixa para nós, amados, palavras maravilhosas, dizendo que nós somos revestidos ali de poder, de autoridade. A mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai, ele passa para mim e para você, para que nós possamos pregar o Evangelho a outras pessoas. E ali tem uma promessa maravilhosa: e eis que estou convosco todos os dias. Não é um dia, não é em algum momento apenas, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, irmãos, que bênção! É saber que enquanto eu vou caminhando na minha vida cristã, eu só vou tomar um tiro se for da vontade de Deus. Eu só vou morrer se for da vontade de Deus. Só vai acontecer alguma coisa comigo se for da vontade de Deus. Por isso, tem algum problema aí pregar o Evangelho lá na China? Hein? Tem algum problema aí pregar o Evangelho lá onde está acontecendo guerra? Hein? Tem problema pregar o Evangelho talvez para aquele que a gente considera o pior bandido da nossa cidade, do nosso estado? Não tem problema. Porque é promessa de Deus. E eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, tem promessa de Deus que falha? Não. Deus prometeu estar com o seu povo e esteve sempre com o seu povo. Deus cuidou do seu povo, Deus amparou o seu povo, Deus sustentou o seu povo na caminhada. É hoje que Deus vai falhar? É agora? 2022? Não. Deus continua sendo Deus. E esses irmãos amados, eles estão dispostos a pagar o preço. E veja o que aconteceu com eles por causa disso. Versículo 18 até o versículo 20 diz assim: prenderam os apóstolos, os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Meus irmãos, eu quero pensar aqui com vocês sobre esses princípios da missão de Deus. Em primeiro lugar, é que proclamar o Evangelho de Jesus é necessário, independente das circunstâncias. Veja que o texto vai dizer para nós no versículo 18 que eles foram presos, recolhidos a uma prisão, o quê? O que diz aí? Pública. O que era uma prisão pública naquele tempo? Era uma prisão para que todos tomassem conhecimento do que estava acontecendo. É para que realmente a notícia se espalhasse. Eles não estavam escondidos numa masmorra, eles não foram presos durante a madrugada, levados à escura, sem ninguém saber. Não, foi uma prisão pública. Eles foram expostos. Para quê? Para que as pessoas ficassem amedrontadas. Esse tipo de prisão foi para mostrar para eles: olha, tá vendo? Fulano pregou o Evangelho. Esses apóstolos pregaram o Evangelho. Tá vendo o que aconteceu com eles? Eles estão presos. Olha, se você pregar, você também vai ser preso. Se você anunciar Jesus, você também vai ser preso. Olha, você vai sofrer consequências se você viver o Evangelho, se você pregar o Evangelho. Algo aconteceu que provocou esta inveja naqueles corações daqueles homens, e eles agora querem impedir a pregação do Evangelho, e colocam aqueles homens em prisão, e o texto fala que é uma prisão pública. Mas, versículo 19, quando tem um mas, é sempre o quê? Ao contrário do que está sendo narrado. Mas, versículo 19, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, não me pergunte como foi. Ah, como foi assim? O anjo foi lá, abriu um cadeado, o anjo deu um sonífero para os guardas. Como é que foi, né? Os detalhes eu não sei, irmãos.
O que eu sei é que está narrado no texto. É que os anjos foram lá e libertaram esses homens da prisão. E traz uma ordem para eles: olha, voltem e vão ao templo e preguem a palavra. Que palavra? Palavra de Jesus. Quando fala que a palavra desta vida, está se referindo a Jesus. É a palavra de Jesus. Porque Jesus é que é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o anjo diz isso aqui, ele está se referindo a Jesus. É falar de Jesus. Não é falar da igreja presbiteriana, da igreja tal e tal e tal. Não é. É falar de Jesus. Porque às vezes nós falamos mais da denominação do que de Jesus. Às vezes nós conhecemos todos os aspectos da constituição da igreja, da confissão de fé, mas e Jesus, onde está? Ah, Nathanael, mas Jesus está descrito ali em todos esses aspectos que você está falando. Tudo bem, meu irmão e minha irmã, devemos sim conhecer e devemos buscar isso, mas se isso ficar só aqui, não adianta. Isso tem que vir para o coração. E vindo para o coração, isso tem que redundar em ações, em vida com Deus, em proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Se o Evangelho chegou até nós, se hoje nós temos uma igreja nesse bairro, se a gente pegar a história da nossa denominação, é porque um jovem saiu de lá dos Estados Unidos e veio aqui, 1859, aportou no Rio de Janeiro, Simonton. Ele poderia ter ficado lá nos Estados Unidos fazendo parte da UMP lá, sabia? Ele estava na idade do UMP, ele poderia ter ficado lá na UMP, União da Mocidade Presbiteriana, mas não. Ele veio aqui para o Brasil, ainda jovem, e começou a pregar o Evangelho. E esse Evangelho se espalhou e chegou até nós. Para aqueles que não sabem, até os anos 30, 40, 50, a Igreja Presbiteriana era a maior denominação do Brasil. Hoje, nós não estamos nem entre as maiores 10 do Brasil, nem as 20 talvez do Brasil. Porque nós nos enclausuramos, porque nós nos omitimos, porque nós transferimos a tarefa de pregar o Evangelho para os pastores, para os missionários, nós terceirizamos, e nós achamos que quando nós viemos aqui, entregamos nosso dízimo, a nossa oferta, quando nós participamos lá do ministério de um missionário, nós estamos cumprindo a nossa missão. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho deve ser pregado por todos nós. Se você conhece essa verdade, vive essa verdade. Se você conhece a palavra, pregue a palavra. Anuncie Jesus, porque todos nós somos chamados a anunciar Jesus. A ordem não era só para os apóstolos, mas a ordem era para todas as pessoas. Deveriam pregar este Evangelho, anunciar estas verdades. Continuando, o texto vai dizer para nós, versículo 21 e 22. Vamos ler juntos? Tendo guardas indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, e aí vai dizendo, né? Achamos o cárcere fechado e etc. Mas o ponto que eu quero pensar aqui com os irmãos agora é, eles ouviram esta ordem do anjo, esta palavra vinda de Deus, olha, viva o Evangelho, pregue o Evangelho, vá até o templo e fale dessas verdades. O versículo 21 então vai dizer para nós, tendo ouvido isso, logo que rompeu o dia, o que eles fizeram? Se esconderam, ficaram em casa, ficaram pensando o que nós vamos fazer. Não temos que fazer uma reunião de planejamento aqui, vamos fazer uma reunião de planejamento, vamos ver como é que nós vamos executar.
a reunião não deu muito certo, vamos reunir daqui um mês, vamos pensar um pouquinho se vale a pena, se não vale a pena, os prós e os contras. Foi isso que eles fizeram? Não, irmãos. Amanheceu o dia, a primeira coisa que eles fizeram é: vamos para o templo. Vamos para o templo fazer o quê? Ensinar, proclamar. E ali eles então foram proclamar o Evangelho. Nesse princípio da missão de Deus, é necessário que nós possamos pensar que a pregação do Evangelho, ela necessita de convicção. A pregação do Evangelho necessita de ousadia. O Evangelho não é para covarde. Covarde é aquele que se esconde. Covarde é aquele que se omite. Covarde é aquele que fica sentado e diz: eu não sei fazer, eu não consigo fazer, não é para mim. Eu fui chamado por Deus, mas apenas para ficar na minha casa. E na igreja? Pronto, cumpri meu papel. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu preciso dizer para você: se você ficar assim, você é um covarde. Porque você está sendo passivo, vendo os seus parentes, os seus amigos, seus colegas de trabalho, pessoas ao redor do mundo que está passando todo dia no noticiário, morrendo sem conhecer Jesus. E o que você está fazendo? De braços cruzados. Os discípulos não se acovardaram. Os discípulos não se esconderam. Aquelas pessoas ali desse tempo narrado no livro de Atos dos Apóstolos, elas não se omitiram. Por que então que nós muitas vezes ficamos com medo? Ah, será que a pessoa vai ouvir? Ah, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou perder o emprego? Será que não sei o quê? Será que... Palavra de Deus, a Bíblia. Alguém já fez essa conta para nós, ô Rian? 366 vezes na Bíblia tem a palavra não temas, ou não se atemorize, não tenha medo. Isso te faz lembrar alguma coisa? Não temas, não tenha medo, não se atemorize, que são palavras similares, uma para cada dia do ano. Por que nós ficamos com medo? Medo de quê? Medo de perder posição? Medo de perder emprego? Medo de perder amizade? Que tipo de medo que tem tomado o seu coração e que faz você se omitir e não pregar o Evangelho? Ah, mas não é permitido pregar o Evangelho em tal lugar, assim, assim. Quer ver? Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu não sei quantos assistiram, tem um povo aí que gosta do futebol, mas eu assisti a final da Copa Africana de Nações. E o time que ganhou, tem muitos muçulmanos nesse time. E pela lei da FIFA, é proibido fazer qualquer expressão religiosa em campo. Mas ao terminar a partida de futebol, alguns muçulmanos desse time que ganhou se curvaram para Alá, cultuando Alá. Eles não levaram em consideração se eles iam ser multados, eles não levaram em consideração se eles iam ser punidos, se eles iam perder posição no time, se eles iam perder patrocinador, não importaram com isso. Eles se curvaram homenageando Alá. Por que eu e você nos omitimos e não pregamos o Evangelho? Por que eu e você nos acovardamos? Aquelas pessoas se levantaram logo cedo e foram pregar o Evangelho. E o que ocorreu? Diante da ordem do Sinédrio, na parte B do versículo 21, quando eles chegaram ao cárcere, os guardas acharam o cárcere o quê? Vazio. E aí eles passam agora para o relato. Versículo 23, alguém lê para nós. Aliás, vamos ler juntos, do 23 ao 29? Dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas dos seus postos, junto às portas. Mas
Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja bem, meus irmãos, em terceiro lugar, em terceiro princípio na missão de Deus, é que a pregação do Evangelho envolve, se necessário for, sacrifício, envolve compromisso. O texto vai dizer para nós que o cárcere estava fechado com toda segurança. Os sentinelas, os guardas estavam nos seus postos, mas quando abriram não tinha ninguém. Quando estavam ali conversando e voltaram e foram falar para o sumo sacerdote o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o que eles viram, chegou alguém e disse: vocês estão procurando aqueles homens? Sabe onde eles estão? Estão no templo. Estão onde vocês proibiram deles estar. Estão fazendo aquilo que vocês proibiram eles fazerem. Eles estão lá. Lembra da prisão? A prisão era de que forma, irmãos? Pública, para todos verem. E os discípulos agora estão de forma pública. Não se omitiram, não se esconderam. Se vier uma perseguição sobre nós, sobre a igreja, e ela está aí já sendo testada, sendo ensaiada, qual vai ser a minha reação e a sua reação? Nós vamos nos esconder? Vamos esconder nas nossas casas? Ai, Nova Brasília está muito violenta, eu não vou na igreja não. Não vou sair de casa não. Eu não estou falando para você ir lá no meio do tiroteio, onde está acontecendo um tiroteio. Não estou falando de você ter algum tipo de trauma que precisa ser vencido. Precisamos vencer isso. Porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Toda dor, todo trauma, toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, todo medo, tudo que nos afronta, tudo que é resultado do pecado, Jesus levou sobre si. Então, se eu tenho problema com isso, eu preciso pedir a Deus para que trate o meu coração, para que eu possa vencer a ansiedade, o medo, o pânico e etc, etc. Esses discípulos aqui tinham sido açoitados, eles já tinham apanhado, eles já tinham sofrido, mas eles não se acovardaram, eles não se omitiram, eles não se esconderam. Eles foram de forma pública, eles foram para o templo. O que te impede de pregar o Evangelho? O que te impede hoje de tomar uma decisão por Jesus, se você ainda não tomou essa decisão por Jesus? É algum pecado que você carrega? É algum medo? É alguma ansiedade? O que te impede de falar de Jesus para as pessoas? É você dizer: não sei falar, não sei o que falar. O nosso chamado é para pregar o Evangelho. Em todo o tempo, em todo lugar, em todas as oportunidades. O Evangelho é sim
missão também do missionário. O missionário que está lá num campo transcultural, ele foi chamado, ele passou por um processo de preparo para entender muitas coisas, para ser capacitado para muitas coisas. Por exemplo, a missionária Lucimar, a primeira missionária que nós adotamos, foi para Guiné-Bissau, há quase 20 anos atrás. Eu me lembro que quando ela saiu lá do IBEL, da nossa turma, no ano seguinte, 2004, ela foi para Brasília fazer um curso na Além. De lá, ela foi para o Amazonas, viver junto com o exército brasileiro. Teste de sobrevivência na selva. Tomar água que encontrar lá, comer, entendeu, Eduardo? Comer o que encontrar no mato lá. Você ia ficar lá 3 meses assim, hein? Beleza? Será que você suporta 3 meses no meio do mato? Mas é preparo, é necessário. Por quê? Você vai ser missionário na África. Pode passar por escassez, pode passar por uma guerra civil, pode passar por uma questão de segurança, que você tem que fugir. Muitos dos nossos missionários da PMT vivem lá, são capacitados para isso. E a família vive já com a malinha pronta, uma malinha pequenininha, com os documentos já separados, porque se em caso acontecer algum problema naquele país, eles têm que sair rápido. Muitos dos nossos missionários passam por isso. Se você for ali no nosso quadro de missionário, você vai olhar ali que alguns não têm o nome do país. E às vezes não tem nem o nome do missionário, tem só a sigla, por questão de segurança. Porque estão dispostos a se sacrificar por causa do Evangelho, a pagar o preço por causa do Evangelho. Se você conhece a história da nossa denominação, você vai ver que Simon passou isso na sua vida. Sua esposa ficou doente, veio a falecer. A sua filha foi criada pelo seu cunhado, Blackford. Nova, a sua esposa faleceu por causa do Evangelho. Um dos missionários mais conhecidos pela nossa denominação, Ronaldo Lidório, quantas malárias já teve? Inclusive no Brasil agora, lá no Amazonas. Certa feita em Gana, na África, depois de um tempo que ele estava lá, certa vez encontrou com algumas pessoas, e eles questionaram Ronaldo Lidório, dizendo: quem são aqueles guardas grandes, gigantes, com espadas de fogo que estavam te protegendo? Que seguranças são esses que você contratou? E Ronaldo então pergunta: que dia? Tal dia, assim. Você passou lá na estrada e nós estávamos prontos para te matar, porque nós não queríamos a sua presença aqui em Gana. Você está atrapalhando os nossos espíritos. Os espíritos aqui estão revoltados com você e com a sua família. E nós estávamos prontos, fizemos a emboscada para te matar. Mas vieram vários guardas grandes e te protegeram. E nós nem vimos você passar, mas nós vimos os guardas. Ronaldo Lidório não morreu, sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha uma missão ainda a cumprir, pregar o Evangelho. E hoje os concombas estão traduzindo o Velho Testamento. Os próprios nativos. E mais de 40 igrejas estão espalhadas, não só por Gana, mas outros países já ao redor, porque os próprios concombas já estão pregando para outros povos na região. Sabe por quê, irmãos? Porque o maior interessado na missão é Deus. Ele protege os seus, Ele cuida dos seus, Ele ampara os seus. Mas pregar o Evangelho, meu irmão e minha irmã, exige de nós, se necessário for, sacrificar. Exige de nós compromisso. E quando eu falo aqui, amados, de sacrifício, talvez nós vamos ter que abrir mão de um sonho pessoal. Eu sonhava tanto isso.
às vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa família. Meu pai e minha mãe, no começo, quando falei que eu e Délia a gente ia para missões, eles comentaram comigo: tem certeza, meu filho? É isso mesmo? Com aquele coração assim: vou perder meu filho vai para longe, meu netinho, pequenininho, nasceu, Natan, agora que eu tenho meu netinho aqui pertinho de mim. Lá no Ibel, meus irmãos, quantas vezes, né, amor? Eu e Délia, quantas vezes nós acolhemos colegas nossos, porque eu e Délia, pelo menos a gente tinha eu e ela, né? E o Natan pequenininho. Mas quantos colegas nossos solteiros da nossa turma? A maioria era solteiro. Tínhamos apenas 3 casais na nossa turma, de 47 alunos. Quantas vezes alguns daqueles jovens novos, 20 anos, 22 anos, 25 anos, a grande maioria era dessa faixa etária. Quantos deles às vezes chorava com saudade do pai, da mãe, da comidinha da avó? Então eu e Délia, de vez em quando, a gente chamava um para ir lá em casa, comer uma comidinha mais parecida com a de casa, fazer um agrado. De vez em quando eles pediam o Natan emprestado para brincar, por causa do sobrinho, por causa de um irmão pequeno. Mas eu tenho certeza, irmãos, que em momento nenhum Deus desamparou. Em momento nenhum eles se arrependeram. Porque Deus sustentou a caminhada. Porque Deus os ajudou a suportar todas as adversidades. A mensagem do Evangelho, ela pode transformar realidades. A proclamação do Evangelho que eu e você vamos realizando e vamos realizar, e talvez você está assumindo um compromisso hoje diante de Deus de ser mais efetivo, de ser mais ativo em viver o Evangelho, em pregar o Evangelho, a começar na sua vizinhança, na sua família. Você sabe que isso pode transformar uma nação, pode transformar nações, pode transformar a realidade de um povo. Sabe que Deus pode levantar um aqui nesta noite para levar o Evangelho como resposta de oração que o pastor Osni tem orado há muitos anos, para que Deus quebre a cortina de ferro que existe na Coreia do Norte. E talvez você vai ser o que vai lá falar do Evangelho para aqueles norte-coreanos, um dos países mais fechados ao Evangelho. É o segundo país hoje na lista, porque o Afeganistão ultrapassou a lista de perseguição ao Evangelho. Ou talvez aqui na Colômbia, o país que mais persegue cristãos na América é a Colômbia, aqui pertinho de nós. As Farc têm perseguido muitos cristãos. Se alguém se interessar, pode pedir para mim, eu mando para você um testemunho de um guerrilheiro da FARC que foi convertido, que perseguia cristãos, que matava cristãos. Mas eu e você pregando o Evangelho pode mudar muitas coisas. Pode, numa expressão nossa aqui, virar esse mundo de cabeça para baixo. Porque no próprio livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho chega e transforma muitas vidas, muitas pessoas, muitas realidades, a ponto de uma dessas cidades as pessoas dizerem: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós, chegaram até a nossa cidade. Ah, meus irmãos, vamos viver o Evangelho? Vamos pregar o Evangelho? Onde está o seu coração quanto a pregar o Evangelho? Quanto a viver o Evangelho? Quanto a assumir um compromisso com Jesus? Hoje é tempo de se comprometer.
Hoje é tempo de assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. Evangelho não é faz de conta. Não é faz de conta. Não é brincadeira, não é diversão, não é lazer. Evangelho é algo muito sério. Evangelho significa compromisso. Evangelho significa envolvimento. Evangelho significa vida transformada. Jesus transformou o seu coração. Jesus verdadeiramente transformou a sua vida. Se isso aconteceu na sua vida, você precisa falar dessas verdades para outros. Ah, missionário, como que eu vou fazer? Peça a Deus. Ele vai dar a forma de fazer. Como que você vai fazer? O que você vai falar? A hora de falar. Ele vai te capacitar. Eu poderia aqui ficar muito tempo, até finalizar esse dia, dando testemunho de quantas vezes eu saí de casa para um discipulado, para ir a um lugar pregar o Evangelho, e que eu ia pensando, Senhor, o que eu vou falar? Como que eu vou falar? E Deus vai dando oportunidades, e Deus vai abrindo as portas. Deus vai mostrando, e o Espírito Santo mesmo já vai incomodando. Hoje à tarde, até falei com Délia, foi interessante, cheguei lá no acampamento cigano, na hora o cigano não estava na barraca dele, estava na outra barraca do pai dele, e aí fui para lá assim, e quando nós voltamos, eu já vim conversando com o senhor desse acampamento, como se fosse o chefe, e conversei sobre coisas da saúde, e ao falar sobre as coisas da saúde, nós já entramos no assunto do Evangelho. Nós não ficamos conversando sobre outros assuntos, porque às vezes a gente conversa sobre outros assuntos para depois entrar no assunto do Evangelho. O Luiz costuma dizer, né? O Natanael não perde a oportunidade. Quando dá uma brechinha, ele toma no Evangelho. Mas hoje, não precisou a gente ir a outros assuntos sobre coisas do cotidiano. Porque ao interrogar aquele homem sobre a saúde, ele já falou a seguinte frase: está nas mãos de Deus. Quando ele falou isso, meu irmão, era tudo que eu precisava. Está nas mãos de Deus, aí pronto. Foi a deixa. E aí eu falei, está na mão de Deus mesmo? Aí ele pensou um pouquinho, aí o filho chegou, depois chegou outro filho, depois chegou o sobrinho, depois chegou o neto, depois chegou o primo, e com pouco a gente estava ali com 6 ciganos numa rodinha, e eu e o irmão Paulo, que Paulo é o pai do Luiz, né? É o pai de adotivo, né? Teve aqui semana passada. Eu e o irmão Paulo ficamos ali 2h30 conversando com aquele grupo de cigano, e eles atentos à palavra de Deus. Não é por causa de mim, não é por causa do seu Paulo, não é por causa dos irmãos da missão dos ciganos, é por causa de Deus. É porque Deus é quem capacita, é Deus é quem dá sabedoria, é Deus quem dá a palavra certa na hora certa, é Deus quem abre as oportunidades, e onde não tem oportunidade, ore para que Deus abra a oportunidade, que Ele vai dar a oportunidade. Aproveite, meu irmão. Se você trabalha no comércio, lá no comércio, na hora da negociação, na hora da venda, na hora da compra, na hora do lanche, sei lá, em algum momento pregue o Evangelho, converse com as pessoas sobre o Evangelho. Na escola, abra um clube bíblico lá na sua escola, converse lá com a direção, olha, nós estamos vendo que tem uns problemas aqui, tem problema de relacionamento, tem uns meninos aí que estão tendo problema com os pais, com os professores. Ô coordenador, a gente pode ter um momento aqui para orar sobre isso? Tem uma salinha que a gente pode usar? Você vai ver o que Deus vai fazer nessa escola. Ah, mas não pode. Comece, ore, Deus vai abrir oportunidades. Independente do lugar onde você trabalha, do lugar onde você esteja, Deus pode te usar com poder e com autoridade. Isso exige de nós, às vezes, sacrifício.
exige compromisso, envolve deixar o medo, porque Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Pessoas como eu e você, insignificantes, falhos, pecadores, porque nós somos, mas não deixe de pregar o Evangelho. Mas eu preciso terminar essa meditação nesta noite desafiando você que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Não fique com medo, porque talvez a nossa pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar em assumir um compromisso com Jesus? O que eu vou ganhar em ser crente? O que eu vou ganhar em pregar o Evangelho? Isso não diz respeito ao que nós vamos ganhar, irmãos. Isso diz respeito ao hino que nós cantamos. Tem a ver com obediência. Tem a ver com vida eterna com Jesus. O rico, da parábola do rico e o Lázaro. Lembra o que o rico quer quando ele está lá em tormentos? O que ele deseja? Primeiro, o que ele deseja é que pudesse ser molhado a ponta do dedo com uma gotinha de água e ser colocado na língua. Meu querido irmão, minha querida irmã, um dedo molhado com água resolve algum problema? Mas o rico achava que aquilo resolveria o seu problema. O tormento, a angústia era tanta no inferno, que aquele homem achava que apenas um molhar de dedo na língua ia resolver o seu problema. Uma eternidade não é 10 milhões de anos. Uma eternidade é uma eternidade. É muito tempo, que eu e você não conseguimos imaginar. E pessoas podem estar indo para o inferno, pessoas da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu sobrinho, seu tio, seu parente, seu colega de escola, seu colega de serviço. Pessoas podem estar indo a passos largos para uma eternidade sem Deus, e eu e você não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Mas aquele rico pede: pai Abraão, então faz o seguinte, já que não é possível isso, vê com Lázaro, para ele voltar lá e falar para os meus parentes lá, para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar aqui não, que esse lugar é terrível. O que é falado então para esse homem? Não tem como, porque lá eles têm os profetas, lá eles têm você. As pessoas desse mundo têm eu e você para levarmos a palavra. Não é tarefa dos anjos, não é tarefa de outros, não é tarefa das ONGs. A tarefa é minha e sua. Eu e você somos igreja. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre irá me enviar. Às vezes é um lugar que eu não quero ir. Às vezes é para um povo que eu não quero pregar. Às vezes é uma pessoa que eu nem quero que ela seja salva, porque ela me perturba demais, porque ela me atrapalha, porque ela é um tropeço para mim. Às vezes é essa que Deus quer salvar e quer usar você. Cantamos aqui uma maravilhosa graça de um Deus que tomou o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar. Irmãos, que bênção grandiosa é essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Tomou o meu lugar, por amor a mim e a você, e por amor àqueles que ainda Deus quer salvar e quer usar a sua vida. Vamos sair daqui hoje com o nosso coração realmente disposto a pregar o Evangelho. Onde está o seu coração quanto à pregação do Evangelho? Está ativo? Está sedento? Está desejoso? Ou o seu coração
está aí desanimado, amedrontado, vamos pedir ao Senhor que trate o nosso coração. Curva a sua cabeça.